consultório, como anunciei há pouco, falamos agora da especialidade de urologia. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade, pode ligar 225-083-204. Pode também deixar as suas dúvidas por escrito em consultório@portocanal.pt. Vamos falar especificamente agora sobre cálculos renais, ou vulgarmente chamadas pedras nos rins. Cumprimentar o Dr. Frederico Branco, urologista. Olá, muito boa tarde. Já há algum tempo que não nos visitava. É verdade. Mas agora... Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer Obrigada a nós. visitar-vos. Portanto, cálculos renais, vulgarmente pedra nos rins. Está correto? Está muito mas bem deve-se dizer cálculos renais. Cálculos, litíase, pedras, as vulgares dores nas costas, que muitas vezes as pessoas não sabem muito bem se a dor lombar, a dor nas costas é provocada por uma pedra, se uma dor muscular. Portanto, muitas vezes as pessoas dizem dói-me aqui os rins e não sabem muito bem o que é. Às vezes as pessoas que nem sabem muito bem onde é que são os rins queixam-se de dores nas costas. Exatamente, não é? Isso é... Portanto, explicar antes de mais então às pessoas em que é que consiste, o que é esta tal massa que se acumula ali, o que é que são os cálculos renais. Ok. Antes de mais, e eu hoje trouxe umas imagens, depois mais tarde para podermos vermos, os cálculos das pedras são mesmo isso, são pedras. Muitas vezes aos meus doentes explico-lhes de uma maneira muito simples. Imaginem uma salina, portanto, a água do mar, que se não for ciclicamente renovada, o que vai acontecer é que vão precipitar, as pedras vão se precipitar. E no fundo, os cálculos renais não são mais do que isso. O que acontece muitas vezes, e de uma forma muito simples, é que a quantidade de água ingerida pelo doente não é suficiente e então o que acontece é que se precipitam os sais no interior do rim para que se formem as pedras. Claro está que existem doenças genéticas que podem potenciar o aparecimento de determinadas pedras. Existem também cálculos que são formados quando determinada doente muitas vezes tem infecções de repetição. Mas isso depois já tem um pouco a ver com o tipo de pedras que estamos a falar. Mas de uma maneira muito simples, as pedras não são mais do que a forma como o sal se forma numa salina. Muito bem, portanto, estamos a falar de processos que as pessoas podem tentar imaginar e que são facilmente explicáveis. Sais minerais que se precipitam pela água está concentrada. Que sintomas é que então os cálculos renais ou pedras nos rins podem, de facto, originar nas pessoas? Acho que é importante diferenciar dois grandes grupos. Um grupo, o tipo de doentes que tem uma cólica renal, ou seja, o episódio agudo. A pessoa que está muito bem e de repente tem uma dor violenta que nunca mais esquece, uma dor que começa muitas vezes atrás nas costas, depois começa a vir para a frente e é uma dor que ele francamente diz que é uma dor incapacitante, não tem posição que melhora nem piora, está... Portanto, é algo que sabe perfeitamente que é uma dor a sério, exatamente. E não raras vezes ouvimos essas descrições, não é? Exatamente. E cada vez mais é mais frequente. Este grupo de pessoas? Cada vez mais. Pode ser acompanhado de febre ou não, e mal-estar urinário, às vezes pode urinar com sangue ou não, e isto é o episódio agudo, a célebre cólica renal. Depois, e portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que algum cálculo, alguma pedrinha que estava no rim, portanto, provavelmente não teria dores, por algum motivo caiu num tubinho que liga o rim à bexiga, caiu por lá fora, e o mecanismo é exatamente o mesmo como se alguém, numa mangueira que tem um motor ligado, lhe calcasse a mangueira. O que é que acontece? Vai aumentar a pressão. Ao aumentar a pressão, o doente provoca a dor. Portanto, o que acontece é que aquele cálculo, aquela pedra, causou obstrução. E ao causar obstrução, naquele percurso entre o rim e a bexiga, vai dar dor. Isso é o episódio de cólica renal. Ponto. Depois, aos cálculos renais, que muitas vezes dão, por vezes, alguma dor, outras vezes não dão dor até serem descobertos. Portanto, o indivíduo o doente faz uma vez uma ecografia, faz um TAC, e descobre que tem pedras nos rins e que nunca teve nenhuma cólica. Ou porque a pedra já é de um tamanho superior àquele que poderia descer e, portanto, quando der algum problema, já vai dar um problema bem mais grave. Dou-lhe um exemplo prático. Imagine
que eu nunca fiz ecografia nenhuma e que tenho uma pedra de 2 centímetros no rim. É pouco provável. 2 centímetros é muito, é pouco, depende. Imagina uma pedra de 2 centímetros. É pouco provável que uma pedra de 2 centímetros caia num tubinho com 4, 5 milímetros, que é o que nos une o rim à bexiga. Portanto, essa pedra não vai dar uma cólica. Não vai precipitar, não vai cair. Vai dar algum problema dentro do rim. Ou uma infecção, ou uma dor que vai ser só no rim. Portanto, ou seja, em vez de ser um sintoma súbito daqueles que falava há pouco, vai dar uma complicação, se calhar até mais chata, mas sem sintoma. Exatamente. Mais tarde, mas não um episódio agudo, portanto, a cólica. Portanto, então, como é que se descobrem esse grupo de pessoas? É mais difícil o diagnóstico? Hoje em dia, nós... É vulgar as pessoas fazerem os célebres check-ups, não é? Fazerem as ecografias, e cada vez mais nós descobrimos muita doença, muita patologia, sejam os tumores dos rins, sejam estes cálculos, de uma forma incidental. O que é que quer dizer? Não é incidental, ou seja, não íamos à procura de nada em especial, mas fizemos um exame e encontramos. E porquê? Porque muitas vezes os próprios exames auxiliares diagnósticos permitem-nos descobrir determinados achados muito antes deles darem problemas, de uma forma anterior. Por exemplo, é muito vulgar aparecer-me um doente com um tumor renal, que tem um tumor no rim com 3 centímetros e que o descobriu porque fez uma ecografia até motivada por outro motivo qualquer, situação. Mas encontrou. O mesmo se passa com a litíase, com as pedras. Muitas vezes as pessoas não fazem ideia, até fizeram a ecografia por uma simples dor de costas que nem é uma dor de costas típica de litíase, mas fizeram uma ecografia e descobriram que efetivamente tinham uma dor e que tinham massa litiásica, cálculos renais, que depois tem de ser feito um planeamento para ser tratado. Muito bem. Agora, temos aqui estes 2 grupos de casos diferentes da mesma problemática. Existe alguma população que tem mais risco de desenvolver este tipo de situação? Eu acho que toda a população... Ninguém está livre? Toda a população do Mediterrâneo é uma população em risco. Do Mediterrâneo. Então porquê? Porque temos uma boa gastronomia, estamos todos habituados a beber pouca água e abusamos sempre um bocadinho do sal. Portanto, logo à partida são as 2 grandes medidas que nós sabemos que maior impacto têm na prevenção da formação de cálculos. Portanto, estamos a falar aqui ao nível do nosso país, temos uma grande incidência deste tipo de situação. Eu acho que nos países desenvolvidos nós temos cada vez mais litíase, ou seja, nós sabemos que cada vez mais cedo nós temos as crianças a terem já litíase. Não é raro, porque bebem pouca água, bebem muitas vezes líquidos com pHs muito baixos, como as Coca-Colas, os determinados refrigerantes com pHs baixos, e bebem pouca água. E também ingerem comidas com grandes quantidades de sal. Não é por acaso que em muitos sítios estão a ser tomadas medidas de saúde pública por forma a diminuir a quantidade de sal em cantinas e até na elaboração de vários alimentos. Tudo isso potencia o aparecimento de cálculos. Portanto, cada vez mais a litíase tem aumentado a sua prevalência e cada vez mais nós temos doentes a procurarem-nos com o número de cálculos é cada vez maior e cada vez mais cedo. E o que está provado é que um formador de cálculos, um indivíduo que forma cálculos, vai formá-lo toda a vida. E, portanto, ainda acresce esta informação que é importante, não é? Por muitos motivos, pelos motivos da própria essência, ou seja, por motivos metabólicos, mas também por motivos comportamentais. Eu posso dizer a um doente que deve beber muita água, tem de beber 3 litros de água, mas ele comportamentalmente está provado que são sempre doentes que vão aderir numa primeira fase, mas provavelmente depois vão deixar de aderir. Portanto, é importante nós termos presente que a litíase, as pedras nos rins, são uma patologia que cada vez precisa mais de tratamento, planificação, e é importante que os doentes procurem um tratamento por forma a ficarem o que nós muitas vezes chamamos pedra zero, ou seja, stone free, que fiquem limpos de pedras.
para que assim possam voltar ao ponto zero. Eu trouxe umas imagens... Muito bem, agora vamos falar daquilo que pode ser feito para ajudar este tipo de pessoas, sendo que não há sexo, não há idade e não há infelizmente sexo, já há muitas crianças para ter as pedras no rim, é isso. Pronto, se há coisa que tem evoluído é o tratamento da litíase. Hoje em dia os serviços de urologia já dispõem de múltiplos tratamentos. Isto são imagens do Hospital da Perlada, onde nós temos basicamente muitas hipóteses de tratar doentes nas suas variadas formas. Isto estamos a ver agora, estamos é no um interior, procedimento. nós estamos no interior do rim de uma senhora que tinha um cálculo com 2,5 cm e que já estamos na última parte, ou seja, já fragmentámos praticamente toda a pedra e só estamos a terminar e temos os fragmentos já em chamado pó, por forma a ela depois poder eliminar. Portanto, depois é o próprio organismo que elimina aquilo que foi destruído, vamos dizer Isto assim. já estamos ao nível do rim. Esta senhora vai ficar com um catéter duplo J, que é um catéter que faz a conexão entre o rim e a bexiga, mas esta senhora foi operada num dia, no outro dia tem alta. Portanto, retoma a sua também vida. estamos a falar de um procedimento que é relativamente, que é pouco invasivo para as pessoas. Isto é feito por furinhos? Não. Isto é feito, entramos dentro da uretra, bexiga, depois subimos pelo ureter e vamos até ao rim. Portanto, no fundo, a doente não vai ficar com nenhuma cicatriz. Nós vamos fazer, no fundo, o percurso retrógrado da urina, ou seja, por onde é formada a urina, vamos andar para trás e fazer o seu percurso completamente retrógrado. Muito bem, e isto é o doutor Frederico e a sua equipa? Sim, toda a gente lá no serviço. Isto é uma pedra, não no rim, mas na bexiga. São doentes que muitas vezes fazem pedras de infecção. Este caso é um doente que, por doença prostática, fez uma pedra, ou seja, basicamente não era, porque as pedras também se podem formar na bexiga e não só nos rins, e muitas vezes também devido à infecção. Isto aqui é a entrada, portanto, no ureter, ou seja, estamos ao nível... Nós estamos a falar de milímetros, Sim, não é? 3 milímetros. Nós estamos aqui dentro da bexiga, isto é a bexiga de um doente, não é? Estamos dentro da bexiga e estamos aqui a entrar, eu não sei se isto é para maiores de 18 ou não, estou a brincar, pode falar mas estamos a vontade. entrar aqui no ureter, portanto, no canalzinho que faz a ligação entre o rim e a bexiga. Estamos agora a entrar dentro do ureter e estamos a fazer aqui onde as pedras ficam muitas vezes a entupir e que causam a cólica renal. E, portanto, nós estamos a fazer, estamos na fase retrógrada e, por algum motivo, este doente havia uma suspeita na TAC de umas lesões que não estavam bem esclarecidas, motivo pelo qual não usamos um fio que muitas vezes colocamos e que, quando chegamos ao aparelho lá em cima, portanto, perto do rim, vemos que são fenómenos inflamatórios relacionados com uma pedra muito grande que vamos ver, que é mesmo uma pedra. Porque muitas vezes as pessoas ouvem falar em pedras e não têm ideia do que é a verdadeira, o que são pedras. E ficam muito espantados quando nós tiramos as pedras. Há pessoas que depois levam as pedras para casa, não é? E muitas vezes fazemos isso. Pelo menos já tenho ouvido histórias. E elas dizem como é que é possível uma coisa tão pequenina ou tão... provocar semelhante dor, agora não é? Estamos aqui a ver e vai ver... Estas coisinhas amarelas é pedra? Eram são os tais. E aqui vai começar a ver, se eu não estou em erro, está a ver, aqui é a pedra toda, está a ver ali aquele amarelo? Pois aqui parece grande, não é? E é. Esta era grande. Sim, tem 2 centímetros e poucos. Estamos no interior do rim. Portanto, chegando aqui, para tudo e vamos destruir, não é? Exatamente, vamos destruir. E, portanto, para além de sabermos que estes doentes e de os tratarmos, é muito importante sensibilizá-los para a adoção de estilos de vida importantes. Porque senão, muitas vezes, estes doentes
vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Hoje em dia, o número de doentes que procuram os vários tipos de hospitais, porque, como deve compreender, isto é aparelhagem muito sensível, que é extremamente cara e que tem uma semivida, ou seja, um número de utilizações relativamente curto. Portanto, isto são doentes que têm de ser com boas indicações, porque realmente são caros, são doentes caros, os procedimentos, e portanto têm de ser... Portanto, isto não é suposto andarmos, não é, portanto, não é uma destartarização, não é? Eu não percebo de destartarização. Mal comparado, mas não se pode estar a ir retirar pedra como se vai limpar os dentes. O que é que acontece? Cada vez mais o número de doentes, e portanto isto envolve uma planificação importante de toda uma equipa, por forma a tentarmos gerir o melhor possível e deixarmos o melhor possível, porque os doentes muitas vezes o que acontece é que cada vez mais o número de pedras que têm vão sendo maior e não têm capacidade de resposta nos vários hospitais, por forma a lhes resolver o problema, que isso é um grave problema atualmente. Agora, ao nível da genética e da hereditariedade, há aqui alguma ligação? Pais que tenham estes problemas vão ter filhos mais propensos a vir a desenvolver também as pedras nos rins? Sim e não. O que é que eu quero dizer com isto? Olha, outra pedra onde se vê a cor e a fragmentação... Esta é muito grande também, não é? Também. Sem dúvida que há uma transmissão genética entre as pessoas e há doenças marcadamente genéticas, até por déficits de determinadas enzimas que potenciam o aparecimento de cálculos e de uma forma muito rápida. Mas o que é um facto é que este tipo de doenças este tipo de formação de pedras no rim é muito frequente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes nós temos muitos membros da família que são... Mas não é pela parte não genética. É pela parte genética. Muita porque gente... de facto é uma doença muito provável, não é? E hábitos de vida semelhantes, não é? Pronto. Tem muita gente na família que é do Futebol Clube Porto, mas não é por ser genético, é porque é uma opção, percebe? Agora, dizemos, é por ser genético, não, tem a ver com uma opção. Isto é um pouco a mesma coisa. Muitas vezes não é pela via genética que se explica a alta prevalência. É sabido que existem determinados casos, mas nesses muitas vezes são perfeitamente identificados e sabem-se que o transtorno que têm, ou seja, o déficit que têm em termos de enzima, é notório e a precipitação que eles têm, ou seja, a capacidade de formação de cálculos é muito marcada. Muito bem. Portanto, temos aqui estas duas formas de resolver aqui o problema. Quando estamos numa fase muito aguda do problema, em que as pessoas até vão a uma urgência, também já ouvi falar de medicação que é dada para a expulsão das pedras. Portanto, há medicação que também possa ajudar? Isso é um aspecto muito importante que fala e que diz, porque hoje em dia os serviços de urgência prestam um apoio em que muitas vezes os doentes são medicados. Eu vou-lhe dar um exemplo padrão. O doente que chega ao serviço de urgência, que tem uma dor, que lhe é identificado um cálculo, que é medicado, deve ser avaliado ao fim de 2, 3 semanas, independentemente de tenha a dor ou não tenha. Porquê? Imagino que aquela pedra por algum motivo deixou de doer. Não é exatamente igual a deixar de ter a pedra ali, pode condicionar um problema no futuro. Portanto, é importante que, independentemente do que acontecer, aquele doente seja voltado a avaliar. O que acontece muitas vezes é que eles não são avaliados em tempo útil. Porquê? Porque não há capacidade de resposta ao nível da consulta de urologia. Isto é muito importante. Porquê? Porque se nós tivermos uma doente que recorre ao serviço de urgência com um cálculo, com uma pedra, e que ao fim de 2, 3 semanas não melhora,
ele tem indicação para nós, entre aspas, irmos lá buscar essa pedra. Porque ele rapidamente vai melhorar e vai ficar a situação resolvida. Mas para isso é preciso que as coisas estejam, que os serviços estejam montados e de certa forma haja capacidade operatória e as alitias, ou seja, os doentes com este tipo de patologia sejam vistos como prioritários, porque senão, se esta doente não tem uma infecção, não é um tumor, não é prioritário e, portanto, muitas vezes estes doentes queixam-se de andarem com dores durante semanas, com cólicas durante semanas e não veem a sua situação resolvida. Portanto, ainda há esta lacuna, é isso? É uma Ainda lacuna. que... Nós, por exemplo, no Hospital da Perlada temos uma preocupação com este tipo de doença. Apesar de nós não termos serviço de urgência, nós, os doentes que são referenciados com o rótulo de litíase, tentamos ver num curtíssimo espaço de tempo e agendá-los como prioritários, por forma a tentar ser uma urgência diferida e tratarmos estes doentes, porque realmente é uma condição que a litíase muitas vezes, como não é uma situação oncológica, é posta um bocadinho como segunda hipótese, mas se algum dia qualquer um de nós tiver uma cólica renal, jamais esquece, porque é uma situação muito desconfortável e que pode induzir a lesões no rim para o futuro. Agora, que lesões são essas que podem depois ficar para a vida e em que é que pode deixar a vida da pessoa incapacitada, se nada for feito? Ok. O espectro é total, ou seja, nós podemos ir do 8 ao 80. Podemos ir do 8, em que não acontece nada, aquele senhor pura e simplesmente teve uma cólica, urinou a pedrinha, até apanhou, tivemos a sorte de até mandar analisar e soubemos de que é a pedra e até lhe demos determinados conselhos para ele ter, por forma a evitar aquilo. E nunca mais teve e acabou. Perfeito. Temos outro doente que não teve febre, não fez nada e que infelizmente teve um desfecho muito grave. Porquê? Porque este rim, imagina um motor que alguém tapou e, portanto, aquilo aumentou a pressão, o nível de bactérias aumentou e este doente facilmente entra numa unidade de cuidados intensivos e faz uma infecção, uma sepsis grave e pode vir a falecer. E também temos um doente que facilmente pode ter uma cólica, deixou de ter dores, mas a pedra ficou lá e este rim pode ficar excluído. Doeu durante 1 mês, 2 meses e depois deixou de doer. E o deixar de doer não quer dizer que urinou a pedra. Problema. Portanto, o espectro é total e muito alargado. Portanto, é muito importante as pessoas que têm litíase, que têm pedras nos rins, seguirem e terem um aconselhamento e fazerem um planeamento da sua situação. Muito bem, Dr. Frederico, vamos seguir agora para um breve intervalo. A seguir, vamos responder a questões e dúvidas no âmbito da especialidade de Urologia. Até já.